Deixa eu ver. Boa noite. Vou encaminhar pra galera. Quem tá chegando aí? Tô compartilhando aqui com a galera. Vou compartilhar aí. Boa noite. Tá compartilhando. Hoje eu estou fora de casa, então estamos em um outro ambiente aqui. Pode ser que trema um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Boa noite. Já compartilhei aqui com o pessoal, vou esperar um pouquinho. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Águia Top Forever. Ótica Chile. Londrina. Boa noite. Sábado. Hoje é a nossa 26ª live. Gente, que legal. Estamos aí no mês de março, já tá indo para a reta final, né, de março. Passou muito rápido passou. Fizemos então aí esse mês de março todinho com lives voltadas para o universo feminino, com assuntos para as mulheres, com temas, né, dedicados às mulheres em homenagem nesse mês de março. Temas para mulheres com mulheres maravilhosas, né? Todas que passaram aqui com a sua contribuição, experiência também, né? Muito bacana, muitos temas legais. Quem não tá chegando aqui pela primeira vez, as lives estão gravadas aí no feed. Quem quiser assistir, tá bom? Depois fica gravada lá. Boa noite. Boa noite, Terezinha. Boa noite. E aí, lembrando que a gente vai até o dia 31 de março. E você que está assistindo a live, curta a live até o finalzinho de março, até acabar nossas lives. Você vai concorrer a uma limpeza de pele, tá bom? Curte as lives aí que você vai concorrer. Vamos entrar em contato com você. Se você não for de São Paulo, a gente vão ligar para você. E aí vai te oferecer alguma outra coisa. Dá pra elas verificarem com você, tá bom? Legal. E aí, como é que tá o sábado aí? Aqui tá. Não chove, tá meio querendo chover, mas tá bem calor aqui em São Paulo, né? Bem calor aqui. Muito legal, gente. Hoje nós temos uma convidada muito especial, né? A Marcileire. Ela vai falar com a gente de terapias alternativas. Vamos entender um pouquinho quais são os benefícios, em que forma que pode nos ajudar, né, no nosso dia a dia. Muito bacana o tema de hoje. Tenho certeza que será uma contribuição aí para todas. Uma grande contribuição. Vou esperar um pouquinho mais o pessoal chegar. Tá chegando, eu já vou chamar já a Marcilene pra gente fazer nosso bate-papo aqui, tá? Lembrando que depois as lives ficam gravadas, tá bom? Pra você, fica aí gravada no feed, você que tá chegando. Tá chovendo aí, Terezinha? Aqui choveu um pouquinho, bem pouquinho, mas tá calor.
Eu amo chuva. Chuva, natureza, árvore, amo demais. Como a gente falou em outra live, né? A contemplação. Amo contemplar a árvore e a natureza. É maravilhoso, gente. Para vocês que não têm a prática, né, de contemplar, contemplem a natureza. Faz muito bem, tá bom? Além de você estar se conectando, né? Fazendo uma conexão muito bacana. Bem-vindo, Carlos, Samara. Eu vou chamar a nossa convidada de hoje, a Marcilene, pra gente fazer essa troca aqui, tá bom? Vou chamá-la aqui. Deixa eu ver. Boa noite, Marcilene, tudo bem? Boa noite, Eliette. Boa noite a todos. Prazer, né? Mais uma convidada que, assim como vocês, eu estou conhecendo agora. Verdade, Né? verdade. Tivemos uma cupida aí, nossa, a Terezinha, que nos apresentou. Gratidão E imensa pelo convite. estou muito feliz de tê-la aqui conosco para falar desse assunto, que eu acho que é bem bacana aí, né, para todo mundo. Exato, de uma imensa contribuição. Sim, Hoje se fala mais, né? Mas é uma sim, luta ter esse trabalho reconhecido. Né? Hoje já é bem comum, né? Já é um trabalho que mas demandou bastante energia para ter o reconhecimento e, e ter essa visibilidade que a gente tem hoje. Hoje se fala muito de terapias alternativas, que são sim, várias, sim. né? São várias. Eu trabalho com São algumas vários, ferramentas, algumas apenas, mas são várias. sim. E aí, assim, a Marcelene, além de ela é terapeuta, né? Isso, Também. isso. Bom, E vou te me apresenta um pouquinho apresentar, pra né? gente aí. É, Deixa eu me apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Marcilene Rodrigues. Eu sou terapeuta sistêmica e integrativa. Sou esteticista também. Trabalho na área da estética há mais de 20 anos. Trabalho agora com biomedicina estética, que é novo para mim também. Eu estou sempre aqui inovando, né? A vida pede, né, na verdade. E as terapias sempre fizeram parte da minha vida. Mas de uns 3 anos para cá se tornou algo assim que não deu mais. Eu precisei falar sobre isso, né? Porque não tem como. É algo que realmente transforma vidas, que traz cura, que traz equilíbrio, e não tem como mais eu não trazer as terapias para a minha vida, para os meus pacientes, para os meus clientes. E aí eu resolvi abrir os atendimentos, tem 1 ano e meio. E aí mas porque antes era algo que eu fazia de uma forma não era profissional, era algo que eu fazia para os amigos, para os conhecidos, mas aí vai tomando uma proporção muito grande, né? porque dá resultado, né? A gente tem o resultado e acaba que não tem como. Olha, olha, Eliette, eu falo para você, todos os dias, eu recebo do meu direct, eu recebo no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais, todos os dias. É raro o dia que eu não tenho 3 depoimentos, assim, Olha, que legal. seja E com é o que reiki, motiva, é o que te dá isso, força também, né? Acredito isso, eu, porque tem horas que não é fácil, né? Como você mesma disse, muitas vezes, assim, não é tão difundido ainda. As pessoas têm muitas crenças, têm muitas exato, dúvidas em relação às exato. terapias alternativas. Então, acaba sendo um pouquinho difícil, assim, né? Para É, as bom, pessoas. eu sempre brinco, Eliette, eu falo assim, ó, que se eu tivesse na Idade Média,
eu ia para a fogueira. É bem isso, é bem isso. Né? É Porque bem isso. realmente, assim, o resultado aparece, eu vejo assim, eu vejo na minha vida, né? Eu vejo essa mudança, quem me conhece sabe. Eu vejo no meu físico, eu vejo no meu mental, eu vejo em tudo, no meu dia a dia, né? E algumas pessoas falam assim, nossa, parece mágica. Não é mágica, né? Eu falo que, dependendo da ferramenta que você utiliza no paciente, você faz com que a pessoa traga para si a autorresponsabilidade. E muitas vezes há um bloqueio energético e a pessoa cai a ficha. Fala, caramba, não acredito que eu pensava assim. Porque um pensamento muda tudo. E aí a gente acha que é o outro que mudou. Não, não é o outro que mudou. Tudo continua como é. É que a gente muda a visão de vida, muda a visão de sistema, de família, de tudo. Dentro da ferramenta que a gente utiliza, você pensa bem se você quer entrar em algumas brigas, sabe? Você simplesmente se recolhe para se poupar, sabe? Sim. Mentalmente, fisicamente, porque não vale a pena, né? Mas voltando a falar sobre o tempo, né? As terapias, elas sempre existiram, né? Quem aí nunca a mãe não levou na benzedeira, né? Uhum. Levava na benzedeira, olha só. E com o passar do Engraçado que tempo, assim, né? Se fazia sem muito isso, conhecimento, né? Muitas vezes exato, era foi de forma levando, isso, porque fazia, a mãe fez, passava, foi levando exato, informação, né? exato. Normalmente, e hoje E hoje a não. gente já tem explicação, né, hoje. Tem um post no meu Instagram que vale a pena vocês darem uma olhada, gente. Eu publiquei sobre o Reiki, que é uma das ferramentas que eu utilizo diariamente. É, existe um estudo, sabe? E esse estudo ele é utilizado como tese de doutorado no mundo, no planeta todo, de como funciona a energia do Reiki. Então, assim, não é algo. Hoje, antigamente, as pessoas que tinham esse dom de cura energético, carregava essa sabedoria milenar, era passado de mãe para filho, para filha. A gente herdava. A gente herdava. E hoje não, hoje a gente vai lá, a gente estuda, né? Os anjos, por exemplo, que é uma ferramenta maravilhosa de cura que eu utilizo. Você vai lá, você compra um curso, você adquire o conhecimento. Porque eles já entenderam, Eliette, que é assim: quanto mais pessoas curadas, melhor a sociedade. Sim. Quanto mais pessoas conscientes, menor o conflito. A gente pode evitar. E começa comigo, começa com você. As pessoas estão entendendo uma nova forma de ver a criação, de ver o Criador, de ver Deus. Porque é impossível a gente viver como no século passado. A gente precisa. E eu digo assim, não é mudar, não é você mudar. Eu continuo com as minhas bases, com as minhas crenças, com os meus valores, né? Eu não mudei. Mas eu vejo que aquela forma que eu tinha lá de pensar que me trazia tanta cobrança, que me trazia falta de merecimento, só punição, não leva a lugar nenhum. Não Sim. leva, não leva, né? A gente falou E sobre isso imagina, ontem, né? A questão do merecimento, exato, porque realmente é uma coisa que vem junto exato, de lá de trás, é uma crença fortíssima, que eu tenho certeza que atrapalha muitas pessoas hoje em dia, assim, exato. da nossa época, assim, atrapalha muitas pessoas. Porque se o criador
Não estou dizendo que tem que ser de qualquer jeito, não estou dizendo isso. Não é sobre isso, é outro assunto, né? O Criador, como seria se nós pregássemos muito mais amor, cura. Gente, eu vou silenciar aqui meu celular porque tá chegando um monte de mensagem. Só um minutinho. Como seria nós falarmos do Criador de uma forma com muito mais amor? Porque é tanto medo, que você oferece algo que vai fazer com que seja bom para você, que vai curar a sua linhagem, que vai curar os que virão depois de você, que vai curar seus netos, que vai curar suas finanças, que vai curar o seu físico, que vai curar o seu amor próprio, a sua forma de se ver. E a pessoa tem medo de Deus. Essa aqui é a verdade, Eliette. As pessoas têm medo de Deus. Então, assim, eu convido a você que não conhece a constelação, que não conhece o reiki, que não conhece... são N terapias. Eu fiz até uma colinha aqui para falar que, inclusive, desde 2018, olha para você ver como é novo isso, o SUS começou a oferecer essas terapias, porque já entenderam. Eu lembro que eu tive um professor na faculdade, em 2007, ele falava assim, gente, nós vamos ver os terapeutas curando nas UTIs. E eu acho, de verdade, para mim não fez sentido nenhum, porque eu ficava imaginando, imagina. E hoje, a gente faz trabalho voluntário nos hospitais, as pessoas pedem, porque alivia a dor. Isso é ciência. Sabe? E não é algo assim que eu tenho um dom sobrenatural, não. Superpoderes, né? Você sabe que o Hélio Couto, ele fala muito isso, que todas as pessoas, assim como terapia, ele fala, tem um vídeo dele que ele diz assim, todas as pessoas que podem, deveriam ter acesso à terapia e ao reiki. Porque traz uma consciência, Eliette, tão incrível, sabe? Traz um modo de mental de ver. E eu falo que o reiki, ele é exclusivo. Eu posso fazer reiki em você 10 vezes por dia. Você vai ter uma experiência energética de cura só sua. Só sua. Eu não vou conseguir descrever. Ninguém consegue. Eu não tenho um paciente que diz assim, nossa, foi igual da outra vez. E não tem uma pessoa, Eliette, mas sem exagero nenhum, que não se transforma. Que não se transforma. Eu trabalhei num lugar onde tinha muitas pessoas, e todas elas que se submeteram ao tratamento de reiki, que iam lá na minha sala receber o reiki certinho, todas elas são pessoas diferentes. E elas falam, eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa. Legal. Eu tô mutando aqui, mas pode falar. Legal. Você tá em outro lugar hoje, né? Você só aprofundou o dom que já era seu, a Cristiane tá falando. Você teve esse dom. Exato, é algo, eu também acredito. Na verdade, a gente sente, né? Na verdade, assim, existem algumas coisas que a gente, assim como você, né? A gente tem algumas percepções, né? Eu, por exemplo, tenho algumas percepções, eu não sei dar nome, alguma delas. E depois, assim, ao longo do tempo, você vai estudando, você vai aprimorando, e aí você aprimora também, porque a partir do momento que você tem a consciência, você trabalha, você vai aprimorando, né, esse dom, que pode chamar assim. E o legal de tudo isso é que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Eu falo assim, que a energia de cura, tá para todo mundo, mas nem todo mundo está
Porque não é todo mundo realmente que lida com isso. Eu percebo, Eliette, que tem assim, as pessoas começam a te olhar como se você fosse diferente, começam a te tratar de uma forma diferente, e aí é onde eu digo assim, precisa tomar muito cuidado, porque ninguém é melhor que ninguém. Algumas pessoas se dedicam mais à energia, algumas pessoas se dedicam a conhecer mais, e eu falo que é uma responsabilidade muito grande, né? A Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade traz libertação. Então, mas tem pessoas que não compreendem, que acham que é algo mágico. Ah, eu vou lá, eu vou fazer algumas sessões de reiki. E, não, a gente tem a autorresponsabilidade, como tudo na vida, Sim. né? O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Nós somos livres para escolher, né? E eu percebo que essa leva aí de terapeutas, de reikianos, de consteladores, não ficam romantizando, não, trazem muita consciência. Eu fico muito feliz quando eu vejo aí meninos aí de 20, de 30 anos trabalhando com constelação e que fazem com que as pessoas enxerguem realmente o seu lugar, né? A constelação é uma terapia de cura também, onde trabalha muito a honra, que trabalha muito o desfazer os emaranhados, e as pessoas não concordam, porque elas não querem dar lugar ao pai, à mãe. E são princípios que, se você parar para pensar, são princípios básicos. Os mandamentos, né? Honrar. Mas você percebe, Eliette, ninguém quer fazer Sim. de qualquer jeito. E aí tá aí o emaranhado, a bagunça que tá aí hoje, né? Ninguém mais quer tomar o seu lugar, porque é o que a gente fala na constelação, a gente precisa tomar o seu lugar. Ninguém quer tomar o seu lugar de marido, de esposa, de filho, de irmã. Troca tudo. Troca tudo. E aí tá aí o resultado. Então, assim, essa leva agora de terapeutas, nossa, eu fico maravilhada quando eu vejo algumas mães que trazem, e eu achava que eu era muito dura. As pessoas falam que eu sou muito dura, né? Quando trazem alguma questão de pai e de mãe, que é o que mais tem, né? Eu tenho conflitos com meus filhos, eu já tive muito conflito com a minha mãe, e eu fui buscar entender isso. Então, quando eu conto a minha experiência, as pessoas ficam chocadas. E elas falam assim, e a sua mãe mudou? Eu falo, não, tá do mesmo. Quem muda é a gente, né? Mas eu entendi o meu lugar de filha. Sim. Eu entendi o meu lugar de honra. E é tão lindo porque a gente fala assim, a questão de honrar, né, igual você está falando, não é você mudar a outra pessoa, é você aceitar a pessoa como ela é. Né? A gente falou disso em alguma live também, porque assim, você aceita o outro como ele é, e aí você vai ter, ele vai conseguir, você vai conseguir, né, estar ali naquele ambiente, aceitando, olhando com um olhar diferente para aquela pessoa. Foi aquela informação que de repente ela recebeu, né, e ela está só reproduzindo, está só replicando aquilo. Então, isso que é muito interessante, né? É lindo mesmo. Como eu te falei, eu já fiz, né? Quando eu fiz, é uma coisa que me deixou assim meio, de repente você pode até explicar um pouquinho, por exemplo, que não dá muitas respostas, né? Você não vai assim, você não tem uma resposta clara. As coisas vai se desemaranhando, né? E aí você não tem uma resposta, assim, né? Não. E eu percebo que as pessoas ficam bravas, porque elas querem resposta.
E é Elas bom querem saber isso, resposta. porque não é uma resposta assim, não é uma coisa. Você Não, imagina que você está mexendo em coisas por trás, em coisas, como você disse, para frente, né? E assim, exato. não é de uma hora para outra que vai, Não, né? não. E às vezes, é assim, a constelação familiar, vamos falar um pouquinho da constelação, o que eu percebo é que, tanto é que o judiciário usa, Eu já usa. vi, nossa, eu estudei E isso assim, aí. nós temos um dado que é assim, é chocante. 99% dos casos, eles usam muito em audiência de família, na vara da família. Usa muito. Em Eu já outras vi, já. situações também, né? Ainda está caminhando, tem uma briga boa aí no Senado, tá acontecendo aí nos bastidores. E a gente fica atento, porque é algo que realmente contribui para a sociedade, mas é uma briga, porque tudo que cura, as pessoas não querem. As pessoas Sim. não querem. Liberta, né? É 99, libertador. 99% das questões no judiciário, onde só uma parte está presente, é resolvido 99%. Isso é muito, isso é muito. 100% quando as duas partes vão. Tem constelação, tem conserto. E a pessoa, a constelação, você traz um único caso, né? Uma única demanda, a gente constela, seja na água, seja com os bonecos ou com cavalos, enfim. Fica a critério e quem tem esses espaços, né, para trabalhar, você fica consertando essa história durante um ano. Você imagina. E é assim, é para trás os que vieram, você não precisa conhecer os seus antepassados. É como se fosse um quebra-cabeça e tudo vai se ajeitando. Porque muitas vezes nós carregamos doenças, nós carregamos medos, traumas, que foi do seu tataravô. E ele existiu, mas eu não conheci, mas ele existiu. Ele existiu. Eu constelei um caso muito, muito interessante de um rapaz que não conseguia se vincular. Não conseguia se vincular e eu nunca tinha visto ele também nunca tinha me visto, foi uma indicação. E aí, no meio os bonequinhos, os masculinos, todos. Era como se o bonequinho tivesse vida própria. Ele colocava e a gente ia conversando, de repente ele mexia os masculinos todos. Aí ele ficou bem bravo. Ele falou assim: olha, de verdade, eu acho que eu gastei um dinheiro aqui, não trouxe muita clareza. Daí eu falei para ele: não, mas tudo bem. Chega em casa e pergunta para sua mãe. Pergunta para sua mãe, mesmo que você tenha bastante dificuldade, chama ela para um chá, para um café, pergunta como foi a história do seu avô. E esse menino me ligou, esse menino, modo de dizer, uns 40 anos, e ele disse assim para mim: agora eu entendo. Agora fez sentido. Agora É fez muito. sentido. Aconteceu a mesma coisa comigo, né? Não assim. Apareceu uma situação que eu tive que. E aí ficou sem resposta. Então, assim, aparece a situação e depois você vai entender fora dali da sala da terapeuta. Exato. Não é ali que você vai fazer que o quebra-cabeça vai se encaixar tudo, né? E aí depois você tem que realmente investigar, prestar atenção, ou de repente você já ouviu alguma coisa. E Exato. realmente o meu demorou mais de um ano para eu ter uma resposta que ter uma clareza, na verdade, do que foi traçado, que eu falei, não entendo, não faz sentido. Cheguei, perguntei, não fez sentido. Falei, nossa, depois de um ano fez sentido. E assim, não tem como, assim, né? Exato. Muito Exato. lindo, muito lindo. A constelação na água, as pessoas que não conhecem muito ficam até assustadas. Elas falam assim: ai, será que tem alguém aqui mexendo nos bonecos? Porque assim, você coloca o boneco, ou o boneco se afasta, ou o boneco se aproxima.
E eu acho interessante que você vê as pessoas assim se emocionando e tendo contato com uma energia de cura, porque ela sente. Eu tive uma experiência, eu vou compartilhar uma experiência que foi muito libertador para mim. Eu tenho um irmão que ele é adicto e eu queria compreender, né? Por que e era muito sofrido para mim, né? Eu ajudei a criar, eu sentia que que eu era mãe dele, não sou mãe, sou irmã, já havia um emaranhado ali. E aí vieram umas consciências e eu fiquei assim, na hora também eu não entendi, eu achei meio, falei, ai, eu já era consteladora, mas porque assim, para você constelar uma situação, se você tem esse emaranhado em você, né, é indicado que constele primeiro em você. Não tem como eu constelar uma situação, por exemplo. Hoje eu não estou casada. Eu não constelo pessoas que vêm querendo se separar. Eu não constelo. Por várias questões. É um assunto amplo, as pessoas ficam bravas. As pessoas ficam bravas. Eu constelo situações de casamento. De separação, de divórcio, não. Não, né? Porque é algo que ainda é emaranhado em mim. Relacionamento ainda é emaranhado em mim. Então, quando as pessoas escutam isso do terapeuta e elas olham e falam assim, entendi. Porque primeiro eu resolvo em mim, depois eu ajudo em você. Os psicólogos, os psiquiatras que trabalham com constelação, é assim, ó, o resultado. É assim. É assim. É muito rápido. Porque eles falam assim, a pessoa começa a compreender. Tem gente que tem dificuldade de tomar o remédio. Porque ela acha que se ela tomar o remédio, ela não está honrando a Deus. E aí o psiquiatra faz todo esse trabalho da pessoa aceitar a medicação. E aí o psiquiatra fala, eu tomo remédio. Porque você sabe que tem médico que fala que não toma remédio. É emaranhado nele, como é que ele cura o outro? Se nele não tá bom. Sim. Não é? Sim. Então, assim. Por isso que, assim, muitas vezes a gente vai, ao longo do processo, que você vai trabalhando alguns aspectos da sua vida, por isso que fala, você ajuda outras pessoas e, ao mesmo tempo, você está se ajudando. Exato. Você vai compartilhando ali o grau que você consegue, né? E aí você vai também. Quando você fala alguma coisa, você também está escutando aquilo, né? Então, assim, ao mesmo tempo você vai compartilhando, você vai também tendo a troca e a sua autocura também, né? Você vai se curando ali, né? No processo. Exato. É como na terapia tradicional. Teve consciência, curou. O problema acabou. Sim. A mesma coisa no energético, né? Mas eu percebo que é bem sutil a cura, porque só vai curar à medida que você se abrir. Só vai curar, só vai haver perdão se você libera perdão. Não tem como. Não tem como. Você levar uma vida desregrada, né, e querer ter uma vida, o seu físico saudável. Não tem como você se alimentar de forma errada, né? Não existe o certo e o errado, existem as consequências, mas vamos usar esse termo. Não tem como eu me alimentar de forma errada e querer um corpo saudável. Não estou dizendo magro, estou dizendo saudável. Sim. Nós tivemos uma nutricionista aqui que ela falou que existe, né? E mesmo você sendo magro, você pode não estar saudável ou vice-versa também. Exato. Exato. E aí, quando a gente começa a tratar as doenças no energético, a pessoa começa a entender. Nossa, minha diabetes. E olha meu nível de insatisfação com a vida.
Nossa, a minha imunidade. Nossa, olha o meu nível de perdão. E aí, isso serve para mim também, viu, Liette? É todos os dias, é Sim, todos os dias, é uma sim. consciência. É todo dia você tem conflito na sua casa, no trabalho, é todos os dias, entende? E não É adianta as que, pessoas achar que você está ali, igual a gente está falando aí, que você está falando que você tem conflitos, as pessoas acham assim, ah, é perfeito. Gente, não tem mundo perfeito. A gente tem os desafios, até porque, assim, uma pessoa curada cura outras pessoas. E como é que eu vou, exato, de repente, falar de um assunto, como você mesma exato, acabou de falar, né? Como é que eu vou ter propriedade de um assunto se de repente eu não passei por aquilo? É muito exato, mais, a gente tem muito mais propriedade de falar de uma coisa que a gente passou, viveu, exato, né, e exato, conseguiu sair, né, dali, do que uma pessoa que de repente só estudou, só ouviu falar. É exato, diferente. exato. Não que não é diferente. Exato. Boa Eu, por noite. exemplo, eu tenho um timbre de voz que é suave, né? Eu tenho esse timbre de voz. E aí as mães de adolescente falam assim pra mim, né? Porque eu já tenho filhos adultos, né? Meu filho mais velho tem 32 anos, pra você ter uma ideia. Me deram muito trabalho, mas muito trabalho. E aí elas falam assim, você é zen? Eu falo, imagina, eu sou louca. Eu era louca. Eu tinha que buscar em festa. Eu ameaçava eles. Eu falava que elas dão risada. Elas falam, não acredito. Eu falo, gente, vocês acham que criar adolescente é paz e amor, mas é namastê o tempo todo? Não é, gente. Não é. Não é. Só tem um jeito de você não se estressar com filho. É não ter filho. Porque você vai se estressar em algum momento. E as pessoas acham, ai, mas você é mestre em reiki, né? Eu falo, ai, gente, não é nada disso, não. Não é nada Tá disso. testando a gente. É igual a gente fala assim, O Deus, me tempo dá todo. paciência. Ele vai te dar, não vai te dar paciência, ele vai te dar a situação para que você tenha Exato. paciência, né? Exato. Só que hoje, mas eu falo uma coisa, Eliette, eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje, quando os meus filhos eram crianças. Nossa, eu queria ter. Eu não tinha. E eu falo muito para eles assim, nossa, eu teria conduzido de uma outra forma. Mas eu também era mais jovem, né? Eu não tinha esse jogo de cintura que a gente tem. Porque aí você começa a olhar, você fala, eu também já fui jovem, né? Não estou falando de ser permissivo, não é isso. Mas Sim. as pessoas têm essa ideia de que o terapeuta ele é zen o tempo todo, que ele não tem desafio, que não tem desafio financeiro. Ai, não é Sim, verdade. Não é é verdade. verdade. E Isso que aí, você quando a falou, uma pessoa. coisa que você falou assim do jovem, assim, do adolescente, né? Por exemplo, eu sempre falo, né? Assim, na questão de você, por exemplo, você não vai pensar, uma criança não pensa igual você que é adulto, e a gente tem que pensar no adolescente, na criança, com a cabeça que a gente tinha naquela época. Exato, O que que eu exato, faria se eu tivesse naquela época, com aquela exato, idade? O que que eu faria? exato. Como é que eu era? Ou como era, né, a juventude daquela época? Ou é de hoje, assim? Eu não posso julgar ou pensar com a cabeça que eu tenho hoje, porque hoje eu já passei, eu sei que muitas coisas não me convêm, eu sei que muitas coisas eu não faria, que eu fiz, porém com a minha cabeça de hoje, né? Não com a cabeça que eu estava É, naquela época, porque adolescente é inconsequente. É e lembrando, inconsequente, sabe? e lembrando que a gente está aí preparando uma nova geração que já vieram diferente de nós, já vieram com as Sim, facilidades, né? sim. E a gente está educando aí uma geração de metaverso aí, né? Eu Nossa. não sei você, mas eu, por exemplo, a tecnologia ainda me assusta. Né? E Eu eu? ainda. Eu tenho que é aqui, ó, para eu fazer. Gente, Não, ó, para eu fazer essa live com você foi assim difícil, porque eu não gravo, dificilmente, né? Eu eu atendo online, mas percebi. mas eu não gravo, e assim, e aí eu olho, eu vejo essa garota, vejo os meus netos, né? Os meus netos que lidam tão bem com isso. E aí teve uma situação que eu considerei a minha filha caçula, numa situação, e aí eu falei para ela, eu falei, faz diferente.
eu não sabia. A minha mãe não sabia, sabe? Vive diferente, vive mais leve, sabe? E eu fico tão feliz. Aqui no meu bairro, tenho a unidade básica e aí já tem algumas terapias. Não são todas, que em todas as cidades do Brasil tem cidade que não tem ainda nenhuma dessas terapias. Mas eu fico tão feliz que tá caminhando para que as pessoas, Eliette, tenha isso. Tem alguém que fala, como eu falei para minha filha, faz diferente. Olha diferente. Não olha com tanto julgamento. Porque ninguém eu acredito, Eliette, eu acredito que ninguém erra. Seja pai, seja mãe, seja parceiro, ninguém erra porque quer. Existe algo maior por trás, em algumas situações, claro. Que às vezes é só na dor que você vai ter aquele aprendizado. Sim. Eu falo pela minha vida, eu falo por algumas experiências assim, que eu precisei passar para eu olhar para as pessoas hoje e falar assim, não se cobra tanto. Porque mesmo na dor, eu me transformei. E se eu fiz, você também pode. Entende? Se eu... e muitas vezes as pessoas falam assim, eu não acredito que uns bonequinhos que você vai mexer aqui vai mudar, né, alguma coisa. Porque eu odeio aquela pessoa, eu não suporto aquela pessoa você não tem ideia do quanto essa pessoa me prejudicou. E aí você abre o campo e a pessoa começa a olhar e ela começa a ver. Eu também não sou perfeita. Eu também, eu também emanei uma energia que também... Essa pessoa não veio na minha vida de graça. Sim. Sabe? Por pior que seja, por mais difícil que seja a situação, nada é em vão. Nada. A gente tem, de alguns anos para cá, as mídias têm falado muito, e eu trabalho muito com mulheres que saem de relacionamentos abusivos. E aí elas falam assim, tudo é abuso. Eu falo, não. As mulheres estão começando a entender que para ter um casamento curado, ela precisa se curar. E muitas vezes, ela se curando, as gerações seguintes vão entender que não é qualquer pessoa que serve para casar. Sim. Porque as nossas gerações, as que passaram, tinha que casar. Eu não tenho discurso hiper mega feminista, mas eu digo assim, às vezes no desespero e na falta de cura, você se relaciona com qualquer um que também está doente, que também vem trazendo os seus emaranhados. E acaba atraindo, né? E a gente falou disso também, né? Falei disso numa live também. Né? Exato. A gente vai trazendo. Exato. Sim. Então, assim, todo esse movimento que é feminista, claro, existe tudo. Eu acho que tudo tem os polos, né? Os exageros. Mas vamos falar de equilíbrio. Vamos trazer aqui para a live as pessoas que querem ser curadas, as pessoas que querem levar uma vida tranquila. Todo esse movimento, nunca se falou tanto em feminicídio. Nunca se falou tanto, nunca se denunciou tanto. Mas é só desgraça. Não. Está emergindo para que as pessoas entendam. Os homens estão sendo curados nesse movimento. Os homens estão tomando o seu lugar de homem, de verdade, como esposo, como filho, como protetor. Então, assim, não é de qualquer... Não é só para... outro dia eu ouvi assim, parece que as mulheres, esse movimento é como se fosse para menosprezar e diminuir os homens. Não é verdade.
é para trazer consciência. Porque esses filhos estão vendo. E quando esse homem vai para o judiciário e ele tem, que colocam ele na frente, constelam, ele olha e fala, eu estou repetindo o que meu pai fez. Eu não vou fazer mais, e o filho dele não vai fazer. Ali começa uma cura de uma linhagem. Então eu vejo nas terapias esse movimento, Eliette, de cura mesmo, para a sociedade, para a cura do planeta. É a conta-gotas. É a conta-gotas. Sim. Até como a gente está falando aqui, né? É uma questão assim, primeiro, são alternativas, né? E uma coisa que vem assim, muito, que eu queria assim, falar para todo mundo que está aqui na live, o que acontece? É assim, a gente tem, porque tem as alternativas, como a Marceline falou, existem várias terapias. Cada um se identifica com alguma. Exato. Né? E aí você vai se identificar, porque assim, a gente tem que tratar todas as áreas, né? A medicina tradicional, ela vai tratar o quê? Ela trata o efeito. E as terapias alternativas não tratam a causa. E aí que é legal quando você junta as duas e você tem um resultado assim maravilhoso. Se você, né, precisar, porque não vai tirar um para substituir, um vai substituir o outro. Não tem ou até como. para quem crê, né, acaba substituindo. Mas assim, vamos partir para que não substitua. Né? Isso. Que é uma coisa. A pessoa tem fé, está fazendo um tratamento, indo para um outro lado assim. E aí o médico nunca vai falar assim, para de tomar o medicamento que você está tomando. Não, continua com o seu medicamento e pode deixar que aí vai dar tudo certo. Vai ser a união dos dois. Exatamente. Porque algumas terapias, elas trabalham em conjunto com a medicina tradicional como alívio. Por exemplo, existem casos em que já estão avançados. O reiki, por exemplo, as pessoas que têm o reiki, a ozonioterapia também, que é considerado, e é difícil conseguir pelo SUS, gente, mas uma hora consegue. A ozonioterapia mesmo, que a gente usa nas fibromialgias, gente, quando já está avançado, não retrocede. Mas o alívio é imediato. Né? A pessoa, sim, quando ela está em tratamento de os renais, por exemplo, já existem, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, cada estudo um mais lindo que o outro. Os renais crônicos que recebem reiki, eles dormem melhor, eles conseguem se alimentar logo após o tratamento, enxaqueca. Então, quando a gente não tem a doença, a gente acha assim, enxaqueca é uma coisa que dá de vez em quando. Não, tem gente que tem crônico. Tem crônico. Sim. Então, assim, existem algumas terapias energéticas, Eliette, que traz alívio para que a pessoa siga a vida. E às vezes, por algum motivo, que nem tudo tem explicação, essa pessoa vai passar por essa vida com dores. Sejam elas físicas ou emocionais. Então, eu acredito que os terapeutas, eles estão se levantando nesse movimento, estão falando mais, que é o meu caso, que eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade de falar. Do reiki, dos anjos, do Theta Healing. Porque eu falava... e aí eu pensava assim, como que eu vou falar disso se eu não... Eu acredito que é algo que as pessoas não entendem como... Não aceitam muito bem. Exato. Tem esse olhar meio torto. Hoje não mais. Hoje eu já não tenho mais. Né? Eu acho que a experiência, os resultados vão te trazendo isso, né? Mas eu lido super bem com isso hoje, até porque eu vejo o resultado no meu dia a dia. Eu vejo o resultado, né? Eu posso comprovar.
Então, assim, mas eu demorei muito tempo. E assim como as pessoas que também trabalham com as terapias e não divulgam e não falam que trabalham com isso, por essa dificuldade, agora está tendo esse amparo do SUS, né? Que é devagar também, não divulga também, viu, Eliette? Não fala. Pouquíssimas Sim. pessoas sabem. Até Olha, porque, eu fiz, e até porque, eu fiz. Marcelene, que é assim, até porque assim, também não é muito do interesse deles, né? A gente já Não, vamos partir aqui um pouquinho já para um outro lado, porque assim, é uma indústria que de bilhões, trilhões, exato, entendeu? Então, assim, não é do exato, interesse deles exato. divulgar, porque É, eles querem as pessoas drogadas, né? Não curadas. exato. É, a Então, às ozônio, vezes não divulgam, né, tanto assim. Vai ser mais a difícil ozônio, mesmo. exato. A ozonioterapia eu uso diariamente, todos os dias, né, nos pacientes. E você vê a pessoa chega com dor, vai embora, super tranquila. E aí, e olha para você ver, o ozônio, ele é um gás que foi descoberto na Segunda Guerra, ele cura, mas cura mesmo. Isso eu tô falando porque eu vejo no dia a dia. E ninguém fala. E tem no Sim. SUS. E tem no SUS. Eu separei aqui, Eliette, eu fiz até uma colinha para eu não esquecer. Algumas, tem vários outros nomes, mas eu acredito que a maioria das pessoas nunca nem ouviram falar. Eu separei nomes que são comuns e que vai fazer muito sentido para algumas pessoas. Para quem está ouvindo aí, dá uma olhada na sua unidade básica de saúde, ver se tem nos HCs da sua cidade. Olha aqui: acupuntura, aromaterapia, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, fitoterapia, hipnoterapia, homeopatia, reiki, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia e os florais de Bach. E N, são 29 modalidades. 29 Já modalidades. vem. E eu acredito que, olha, acho que nem 10% da população sabe disso. Sim. Não sabe. Então, assim, quem tem doenças crônicas, quem tem familiar com doenças crônicas, experimenta, porque eu não conheço uma pessoa que faz o uso. A minha terapeuta, que é a minha mestra em Reiki, ela fala que ela não abre mão do Reiki, sabe? Ela fala que traz equilíbrio para ela, porque imagina um terapeuta, ele fica ali o dia todo lidando com dificuldades, né, das pessoas. E ela fala que o Sim. reiki traz esse equilíbrio para ela. Uma, Uhum. uma, uma doutora. E eu acho lindo isso. Porque quando você vê um psiquiatra que fala para você assim, aplica um reiki, porque eu quero me centrar, sabe? Vamos ver o que tem aqui, porque esse paciente está me trazendo essa dificuldade e eu não estou conseguindo auxiliar. Vamos ver o que está acontecendo, porque está também emaranhando em mim. Eu comecei a atender esse paciente e ela tem dificuldade com o filho, e eu também comecei a ter dificuldade com o filho. Vamos ver isso aqui. Eu, por exemplo, eu comecei a atender adolescentes e eu comecei a ter dificuldade com a minha filha. Eu falei, opa, peraí, deixa eu tirar um tempinho aqui, porque eu preciso resolver o que tem aqui, para eu poder ajudar o outro. Então, para eu poder Sim, sentir na pele mesmo. sim. Porque como é que eu vou falar do que eu não sei? E isso é uma dificuldade, né? Porque eu sinto isso também. Tem horas que eu fico com medo de algumas coisas, porque como lidar, eu já senti, eu sinto dores. Já me falaram que é de cura, né? Não, eu não investiguei a fundo ainda. Eu sinto a dor de outras pessoas. E tem algumas pessoas muito. Eu investiguei bem próximas que eu falava assim: a pessoa estava com uma dor e eu estava na minha casa com a mesma dor, no mesmo lugar. Exato, E eu comecei a exato, observar, falei: opa, peraí. exato. Perguntava, chegava, perguntava, falava, falei, nossa, que estranho, né? Do nada eu ficava, falei, peraí, o que é? E aí depois você, né, com os estudos Exato. aí, você vendo que tem essa questão. E
E aí o mais importante é o quê? Mais difícil, na verdade, para mim, é assim, como fazer para você bloquear isso, né? Porque não é legal. Ou você, não só bloquear, eu acho que entender e tratar, né? Trabalhar essa questão, né? Em você para o outro. Exato. Tem uma ferramenta em barra de Access que é bem interessante. Para quem faz sentido aí, ó, é uma dica que eu vou dar para vocês. Às vezes a gente sente uma dor no físico mesmo. Uma coisa que é bem comum, a pessoa começa a sentir uma angústia, um desespero, uma falta de ar, do nada, do nada. Ela teve contato com alguém em algum momento, porque nós estamos emaranhados, né? Lembrando que nós estamos ali, todo mundo está tudo junto e misturado aí o negócio. Uma ferramenta de Access que eu uso e eu ensino para todo mundo, para quem quer aprender. Sentiu algo que não é seu? Você pergunta para o seu corpo assim: corpo, isso é meu? Corpo, isso é meu? Normalmente você sente. Aí você vai falar assim: mas Marcelene, como é que eu sei? E eu vou te dizer assim, Eliette, eu não sei. Eu só sei que você vai saber que sabe. É uma energia. Você vai perceber que aquilo não é seu. Você vai perceber. Aí o que você diz? Devolva ao remetente com partícula de consciência anexada. Devolva ao remetente. Aquilo faz assim, ó, dissolve do seu campo energético. Dissolve. Sim. É algo eu fiz barra sensacional. Também, né? Eu fiz barra. E foi bem nessa época que eu comecei a fazer assim, né? E realmente é isso mesmo. Dissolve. Porque fica no nosso campo. E eu acabo falando também, além disso, eu falava assim, que eu devolvia, né? Se não fosse, e não aceitava, né? Porque eu falava assim, eu devolvo e não aceito, porque não é uma coisa minha, entendeu? E aí você precisa investigar se você é empata, se você tem visão remota, se você tem, alguns chamam de mediunidade, outros chamam de dons de visão, cada lugar tem um nome aí, o que fizer sentido para você. Porque às vezes, na grande maioria, esse é um chamado que você tem. Porque aonde eu chego, nos lugares onde tem pessoas, onde tem animais. Antes eu não entendia e eu adoecia no meu físico. Eu sentia muito isso no meu físico, hoje não mais. Eu lido bem com isso. E eu fui buscar as ferramentas necessárias para curar isso em mim. Porque assim, eu não entendi como é que eu olhava para a pessoa e eu começava a ver. Não via coisas, Eliette. É como se fizesse um holograma da pessoa. Não, e eu ficava, mas por que essa pessoa tá assim tão triste? Eu via a pessoa rindo e eu sentia. E aí eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha muita vergonha de falar, né? Eu fui ensinada que aquilo ali não era legal, que aquilo ali não era saudável, que aquela leitura que eu fazia, eu ia perder a minha salvação. Então, imagina o conflito que foi para mim lidar com tudo isso. Então, hoje, aí eu fui buscar, eu falei, não, eu quero entender, eu preciso entender. Hoje eu leio campos, hoje eu leio energia, depois que eu comecei a trabalhar com a ferramenta dos anjos, eu neutralizo, porque já vem a informação que aquela pessoa não quer, e a gente tem que respeitar também, porque a pessoa não quer. Às vezes a pessoa não quer, né? Mas é isso. Tem as crenças, tem os bloqueios, né, também. Tem os bloqueios. Porque assim. Por isso que eu acho legal, assim, sim. Né, o ambiente que a pessoa foi criada, o que foi ensinado para ela na infância, né, a forma como ela. Então, assim, não é só você chegar e você despejar uma informação para a pessoa. Aquilo precisa fazer sentido para ela. Ela precisa querer também elevar o padrão vibratório dela. Ela precisa desejar ter uma vida melhor, porque tem gente que gosta do caos e tá tudo bem. É confortável, né? Tem gente que é confortável, então se acostuma com aquilo.
Acostuma com a dor, né? Exato. Tem muitas pessoas que acostumam com a dor, né? Exato. Até porque vai ter sempre os polos, o negativo e o positivo, o claro e o escuro, né? O bem e o mal. Então, assim, não dá para... o bem, a cura, a luz, é para quem quer. Ela tá aí para todos. E tem gente que não quer. E é por isso que eu falo assim, que as escrituras sagradas batem tanto na tecla do livre-arbítrio, da ação e reação. Porque chega um tempo que você tá tão em paz com você que você quer que todo mundo vive em paz. Mas não tem como. Não tem como, Igual tem Eliette. pessoas que falam assim, tem pessoas que falam, né? Ai, que aceitou Jesus que fala, e quer que todo mundo aceite. Isso. Acontece alguma coisa, vive alguma coisa, sente uma experiência, quer que todo mundo sinta aquela mesma experiência. Mas não vai ser. Assim, né? Porque Jesus, Deus encarnado aqui na Terra, ele respeitou quem não quis. Ele curou quem quis ser curado. As pessoas estavam ali. Tinha gente que olhava e falava, será? Sei não, hein? Mas eu vou ter que abrir mão disso? E porque assim, são escolhas, né? Que a gente faz diariamente, de ser saudável. Eu trabalho com uma biomédica que ela fala assim, que a gente cai na síndrome do merecimento. Eu achei incrível ela falar isso, eu falei, nossa, eu vou levar isso para a vida. Pegar para mim. Ela fala assim, mas eu mereço só um docinho, mas eu mereço só uma cervejinha. Olha a ação e a reação, né? Então, assim, você quer ter uma mente saudável, o que você assiste? O que você lê? Né? O que você fala? Mas eu queria tanto que tivesse paz na minha casa. O que você tem visto na TV? Né? Então, são escolhas diárias, todos os dias. Então, assim, não eu queria viver uma vida zen. Outro dia eu queria ser zen o tempo todo. Não tem como. Nesse trânsito que a gente tem aí, com as pessoas que a gente convive, não tem. Você não vai ser zen. A gente escolhe, né? Deixar para lá, algumas coisas a gente olhar para si e falar, olha, vai brigar sozinho, porque eu não vou brigar, respirar, se proteger. Eu acho que isso se chama-se autorresponsabilidade, porque tem momentos que a gente tem que só se retirar, né, Eliette? Apenas se retirar, sim, né? Sim. Porque o outro, ele tá ferido e ele vai ficar te ferindo. E aí a escolha serve para tudo, para tudo. E aí, gente, todo mundo ficou caladinho. Que assunto bacana. Vocês viram que a Marcelene falou aí, né, gente? Foi um serviço aí de informação de utilidade pública. Procurar aí nos HCs, Exato. Aquelas terapias lá todas que ela citou aí. Quem não viu, quem não marcou, depois assiste de novo a live que está gravada, para vocês procurar, né, se vocês tiverem interesse em alguma delas. Como ela falou, né, é um alívio, alivia, como ela falou, né, tem gente que vai ficar sempre com alguma dor, mas pelo menos alivia, né? Exato. Terezinha, muito interessante, muito interessante. Nossa cupida. Então, gente, assim, é um universo, assim, como a Marcelene falou, quem quiser conhecer mais um pouquinho dela, ela vai fazer mais vídeos, vai postar lá no Insta dela. Tem muito conhecimento para passar pra gente. Eu sou meio tímida. Eu sou tímida Nossa, vídeos, mas a vida tem me desafiado e eu realmente falo que essa informação precisa reverberar, as pessoas precisam saber que dá para ter uma vida mais leve, que dá para sair das dores, sejam elas emocionais, sejam elas, né? A gente não precisa ficar carregando esses karmas, a gente não precisa ficar carregando essas cruzes, já foi carregado por nós, né? Né? Então, assim, essa informação precisa chegar. Dá para viver uma vida mais leve.
E assim, ó, eu muitas vezes a gente acaba se perguntando assim, muitas vezes a gente tem esse pensamentozinho, né? Vem a consciência assim, vem um pensamento assim, ah, mas já tem tanta gente falando sobre isso, né? Eu também vou ser mais uma. Mas o que que eu penso? O que eu aprendi, né, a pensar? Assim, o meu jeito de falar, as minhas experiências são diferentes das suas. Você tem o seu jeito de falar, Exato, sua maneira, né? E tem pessoas que vão se conectar exato, comigo, com o meu jeito de ser. Tem pessoas que vão se exato, conectar com você. Então, de repente, a exato, mensagem vai chegar através de você, não de mim. Porque a pessoa exatamente. vai ouvir minha voz e falar, não gostei da sua voz, não gostei do seu jeito, mas de você gostou. Então, assim, a mensagem tem que ser passada. Por isso que eu uso dessa forma para poder também agora, já, como eu já falei, me posicionar mais em alguns casos, até mesmo também com relação às terapias, né? Como eu te falei, já fiz algumas. Exato. Pratiquei como prática e para mim, né, como Uhum, atendimento. Eu já fiz a uhum, radiestesia, a barra de axis, o curso, uhum, a ozônio eu só apliquei, só recebi, né, no caso. uhum. Mas assim, e aí a gente tem que. Cura, né? De repente, do jeito que você Exato. fala, do jeito que você vai passar, você vai estar ajudando outras pessoas. E isso eu falo para todo mundo que está aqui na live, gente. Todo mundo tem uma mensagem. Todo mundo pode ajudar alguém com. E aí que a Marcelene falou também, eu achei bem interessante, que ela falou na questão dos filhos quando era na adolescência. Talvez, se ela não tivesse passado pelo que ela passou, ela não seria quem ela é Exato. hoje. E ela vai Exato. entender muito mais as pessoas que passarem por isso, mães que estão passando, para poder ajudar e auxiliar, né, essas mães. É, eu falo que eu Então, tenho vejam por know-how, esse lado, viu? que também, como ela falou, vai ficando mais leve, né? As coisas vão Exato. ficando mais leve. Vão ficando mais Muito leves. bem, E e sedentário, eu gente, curte aí. ah, Mas, Sirene, eu amei. É assim, gente, eu falo que não existe acaso, né? A Marcilene também, assim como obrigada, outras, gente. foram indicações, assim, para a gente fazer um bate-papo. E tá todo mundo, assim, é uma conexão com todos os meus convidados, que eu falo assim, é tão legal, porque, assim, é o Exato, universo, né? Eu entendo dessa forma. exato. Porque assim, eu falei para as meninas, né? Tem assuntos que a gente gostaria de abordar e gostaria de trazer alguém aqui, mas nada combinado. Todas as convidadas Exato. ficaram super livres, né? Sobre o assunto, sobre se queriam ou não participar. Todas estão aqui, né? Transbordando, né? Todo o conhecimento para ajudar. E espero que tenha ajudado muitas de vocês e que ainda vai ajudar, né? Vocês apertando o aviãozinho depois vai ficar gravada a live. Vocês compartilhem aí com mais pessoas, tá? Para que mais pessoas também recebam aí toda essa informação e essa experiência aí da Marcelina que eu amei. Vão lá também, gente, no canal dela, no Instagram dela, chamem, que ela também atende online, né? Atende online? Você não está atendendo Atendo online ainda. online, atendo online. Então, mas Isso. quem quiser também, né? Isso, as pessoas que quiserem informação sobre a constelação, sobre o reiki, sobre os anjos, Teta Healing, podem me chamar lá, que a gente fala. Alguém quiser um horário, aí agenda, que algumas pessoas preferem o presencial ainda, né? A gente está Sim, saindo aí da pandemia, a vida parece que vai sim, começar a fluir, né? Mas durante a pandemia atendi muito online e atendo muito online ainda, né? Porque sim, as pessoas estão começando a descobrir, Eliette, que pode, que sim, pode aprender, sabe? Que sim, pode olhar esse vasto universo. Que tudo isso que nos ensinaram foi aprendido. Foi sim, aprendido, né? E as pessoas estão retomando, estão voltando para si. Porque eu vejo, Eliette, que as pessoas colocavam na mão dos outros a responsabilidade pelas suas vidas. Ai, mas o fulano falou, o meu mentor falou, né? O meu guia falou, o pastor falou, o padre falou. Não, salvação é individual. É individual. Então, sim. assim, eu levo isso, eu falo muito isso para os meus clientes, para os meus pacientes, né?
e para os amigos também. Não dá para ter uma vida cor-de-rosa. Não dá. Nesse universo, nessa dimensão que nós estamos, não tem como. É ação e reação. É viver com responsabilidade. E tem ferramentas para isso. Não precisa viver no sofrimento. Não precisa. E eu falo isso, Eliette, eu tenho know-how para falar, sabe? Chegar aonde eu cheguei foi com muita dificuldade. Eu precisei passar por muito sofrimento mesmo emocional, sofrimento físico, né? Na saúde, no emocional, nos relacionamentos. Porque eu olho e eu falava assim, por que eu tô passando por isso? Hoje faz todo sentido. Eu falo, não, porque eu precisava curar pessoas. E eu tô aí para ajudar quem queira ser ajudado. É lindo, né? Gente, é lindo demais, é lindo demais. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Não tenha um pré-julgamento, né, sobre nada do que foi dito aqui. Vai conhecer primeiro, tá? Abre um pouquinho a mente aí. A gente falou aí ao longo desse mês aí de várias coisas, né? E aí a gente abre, se dê esse presente, né? Se pesquisa, entre em contato com a Marcilene também, tira dúvidas com ela, vai entender um pouquinho, assim como eu também. Teve um ano aí que eu fiquei no universo aí de conhecer várias coisas também, que eu não conhecia, né? No começo a gente se assusta um pouquinho, Exato. mas depois vai fazendo sentido, né? Porque a gente tem muitas crenças, tem muitas barreiras aí, mas vai fazendo sentido, né? E aí, aquela que você se identificar, pratique, né? Vai lá, pratique, veja uma terapeuta aí para te atender, que vai fazer todo sentido e só vai trazer benefícios, né? Exato. Marcilene, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui. A gente já passou de uma hora, é tão bom, estaria aqui a noite inteira falando. Exato, o papo é foi muito bom. legal, é muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Terezinha, obrigada pela indicação. Tá aqui Beijo, com a gente. Terezinha. Prazer em te conhecer e vamos nos falando depois, tá? Exatamente. Um beijo, gente. Boa noite a todos. Beijo. Bom fim de semana. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.